Aí, Olha ele rapaz. aí. Você tá bom? Tudo bom, bicho? Estamos aí. Maravilha. Pô, obrigadão aí por aceitar nosso convite, chegar com a gente aí nesse Tamo, papo. tamo juntos, cara. Valeu Que demais, manda? cara. Que Vamos lá, manda? acho que você tem toda uma estrutura aí, uma iluminação, você já tem toda uma, tá É, preparado aí para um estúdio próprio. virei gamer, né, cara? Sensacional. Gamer, Vamos falar dessas suas claro, empreitadas aí bicho. dentro. Quem Claro. está chegando aí, de repente, por acaso, não te conhece, se apresenta aí para o nosso público. E aí, Brasil? Eu sou o Lucas, sou vocalista da banda Fresno. Se não conhece, tudo bem, mas uma pessoa da minha idade, de 25 a 35 anos, conhece, É provavelmente. verdade. Já tem inclusive uma opinião formada sobre. E eu sou, enfim, eu sou músico, mas eu também sou produtor. Eu estou aqui no meu estúdio, que graças a Deus é na minha casa. Então já temos aí uma coisa, uma vantagem, né, no momento que a gente está vivendo agora. Assim. Mas Sim, é eu sou isso verdade. aí. Certo, Márcio. Bom, vamos conversar. A ideia aqui do Música em Rede é a gente conseguir bater um papo Claro. que a gente fale sobre assuntos que também seja interessante aí de uma forma geral com relação à atuação no mercado também. E a gente sabe que você é um cara bem atuante aí, não para, o famoso não Uhum. para. Claro. E aí a primeira pergunta é isso, assim, né? Assim que rolou essa história da pandemia, do isolamento, foi um choque aí muito forte. Como é que isso impactou para você nessa parte do processo criativo, assim? Como é que você lidou com isso? Cara, a parte de criatividade na minha vida ela roda muito independente da parte de operacional da banda Fresno e da minha carreira como músico ou produtor, enfim, da minha vida profissional, assim. A criatividade ela meio que permeia tudo isso e ela acaba sendo às vezes sempre um reflexo do que tu está vivendo em outras áreas da vida, mas acho que o lance não é exatamente a criatividade. Para mim, assim, o que pegou foi um pouco de sorte, porque desde o ano passado a Fresno vinha se preparando para fazer menos shows. A gente não Hum, sabia de pandemia nenhuma, mas é que assim, a gente sempre foi uma banda que teve bastante agenda, ou seja, uhum. em anos ruins a gente fez tipo 5, 60 shows, sabe, que para uma banda de rock é uma agenda considerável, Sim. e em anos de muito show a gente fez para lá de 100. E então, assim, sempre uma banda muito de estrada, assim, a gente sempre se significou para o nosso fã pela estrada. Só que existe uma coisa que é macroeconômica, eu não quero dar respostas muito grandes, pode me cortar Não, quando vamos lá, quiser. vamos lá, vamos Existe uma lá. coisa que é macroeconômica, que é, assim, quando uma banda fica nesse negócio que não é nem aquele mainstream que tu é chamado para tocar em Barretos, mas tu também Uhum. não consegue tocar num pub menorzinho para 120, 150 pessoas, tu tá naquele meio do mainstream, que é o médio stream, Media assim, stream. tu faz uma, assim, tu faz na TV, tua música toca em algumas rádios, tu tem um número de ouvintes considerável em plataforma. Então, assim, mas ao mesmo tempo, tu precisa ter uma assessoria de imprensa, tu faz clipes gastando dinheiro mesmo. Então, assim, tu Uhum. tem um trabalho de banda grande, mas resultados que não são do mainstream do que está lá, do sertanejo, essas coisas. Então, assim, a Sim. gente trabalha nesse médio stream e a gente percebeu que macroeconomicamente começou a ficar bastante difícil rodar o Brasil, porque teve um negócio de passagem muito forte. De 2015 para cá, a gente está vendo empobrecimento mesmo assim das pessoas e a galera segurando cada vez mais o seu dinheiro de show. E a Uhum. gente tem a sorte de ter fãs que são muito fãs Você mesmo. Ou tem uma seja, a gente tem base bem formada, né, uma nesses anos base de todos. super fãs formada, porque muito Uhum. artista tem muito fã, mas a gente tem muitos super fãs, são pessoas que às vezes comprometem seu orçamento para ir num show lá na cidade vizinha, porque eu não estou indo na cidade dele. Então a gente percebendo isso, a gente começou a retrair um pouco a nossa agenda, porque ela não estava. A gente pegou o ano de 2018, eu acho, que a gente fez alguns shows, a gente meio que parou e se reuniu e fizemos um. Ó, acho que a realidade mudou, porque a gente vem de uma realidade dos começos dos anos 2000, que Sim. é tocar ao máximo, desde o underground, assim, o underground também movimentava muito, a gente ia para o Brasil inteiro fazer
tipo assim, desde muito antes de assinar com o Bonadil, essas coisas, a gente era uma banda de Aham. 80 a 100 shows por ano, sabe? Então, Sim. assim, a gente veio dessa realidade de show que foi se transferindo para uma realidade mais de uma presença online maior e, e da galera também ficando meio sem grana para ir nos shows e do show ficando meio caro para acontecer. Hoje tu vê a Aham. quantidade de artistas que surgem, a banda é uma pessoa, é duas pessoas, é o cara com o DJ, é o cara sozinho, é muito cantor surgindo. Uhum. Isso possibilita muito carreira de rap, de trap, de lo-fi, de não sei o quê. Mas Acho que a cultura da banda deu uma a caída. banda é tipo uma É, orquestra hoje em dia. é. Quando a gente vê, quando a gente vê assim, o que que é a estrutura para levar a Fresno para tocar aqui do lado, na Audio Club, é uma orquestra, cara. Então, É. assim, engessou bastante. E eu não vou falar para os caras, ó, vamos fazer agora, vai só eu. Não é assim, né, meu? Ou Sim. tipo, a gente inclusive tem um show que é acústico, né? Que é assim para às vezes coisas menores ou cidades que não dá para ir plugado, mas ao mesmo Sim. tempo quer levar a experiência. Puta rolê. Aí Resumindo, vocês, então, aí vocês reduziram, aí vocês perceberam que valia a pena fazer menos menos, shows mais em menos pontuais cidades. ali. Aham. Menos shows em menos cidades, Isso mais já. pontuais, cidades mais centrais, divulgados muito tempo antes. Uhum. Para assim, eu vou tocar em Curitiba, mas aí o cara mora lá na fronteira com o Paraguai, Poder se preparar, né? ele vai pegar um ônibus e vai. Entendeu? Porque Aham. a gente estava lançando os eventos estava pegando os Opa. eventos 4 É. meses antes, 3 meses antes. Foi uma coisa que a gente sacou também. O Aham. brasileiro sem dinheiro para se programar também, né? Mas estudar quatro Sim, meses. Então, assim, isso foram sacadas do ano passado. E a gente também certo. percebeu que a gente, muitas cidades, como foi diminuindo o número de cidades onde era possível tocar, a gente, para manter o número de shows, a gente acabava repetindo muita cidade. E aí a Sim. gente acabou não botando tudo que a gente queria botar de público nas cidades, porque sempre iria ter um próximo show. Aí a gente Aham. fez uma escassez calculada para Certo. ter menos shows, para inclusive fazer o fã mais desesperado falar assim, caralho, não vai mais ter show? Acabou? Porque a gente ficou 8 meses sem divulgar shows. Ficou 8 meses sem falar sobre shows. A banda Aham. permaneceu viva no, Online. no online, lançando disco. Ou seja, a gente estava divulgando só o disco. E isso é uma coisa que lá na gringa é muito normal, mas aqui o Sim. O que é normal uma maré quase contrária, né? Do que todo mundo é. tava. A maré, O, nor- como você disse, o normal era show, é show de o fato, normal é tu né? fazer show, show, show. Aí tu lança o É. disco e o show que vai ter no final de semana seguinte ainda não é o show novo. Sabe umas coisas que rola assim? Aí Aham. tu tá lançando o disco, não, esse aqui é o show velho, o show novo é daqui a 3 meses, quando a galera for Sim. ver as músicas. A gente conseguiu parar, mas a gente só conseguiu parar também porque a gente é uma banda, a gente tá na BMG com a gravadora, mas toda a Sim. gestão da banda é uma parada muito independente. A gente tem o nosso Sim. empresário, o Thiago e o Marcos, mas assim, é um outro sistema, são parceiros com os quais a gente discute tudo. Às Certo. vezes a gente, inclusive, toma umas atitudes assim, que eu tenho que informar para os caras, então, eu fechei tal negócio lá, não sei o quê, porque a gente é muito Sim. independente nesse sentido. É, o E, independente, para que tem gente que acha que independente é a pessoa que faz tudo sozinho. Não, não. o independente é o artista ou banda que escolhe o caminho que quer seguir. Mas ele É, tem a, equipe, ele pode ter grandes gravadoras distribuindo ele e tudo mais, né? a gente é bem assim. E, Uhum. e foi por isso que a gente se viu numa posição de conseguir parar sem, sei lá, morrer de fome, também tem isso. Certo. Mas a gente construiu aí ao longo de 20 anos de banda Pô, bastante tempo já, hein, uma bicho? discografia, né? Uma Sim. discografia que grande parte dela é nossa, fonograma nosso. Aham. Os músicos mal sabem de quem são os fonogramas deles. Quem É, isso dirá, é uma questão mesmo. quem dirá o fã que às vezes ele não, ele não entende, não é o rolê dele, sim. Sim, vocês Mas, conseguiram estar preparados para poder optar por isso, né? Vocês mas, calcularam para poder mas a fazer vida meio que isso. nos jogou nisso. Também não foi uma escolha. Nossa, eu vou não assinar com gravadora, eu vou ser dono de todos os meus fonogramas. Mas, E para vocês, mas, ó, tô falando pro fã que tá aqui vendo. O aham. fonograma é uma gravação. A gravadora, por que ela se chama gravadora? Porque antigamente a gravadora tinha um estúdio dentro. Aí lá dentro eles Isso. gravavam a tua obra, que era a tua composição. Então são duas coisas, a composição e a gravação. Uma Uhum. composição, é que eu estou explicando para os fãs, tá? Não estou explicando para Vamos ti. lá. Não, vamos lá. Uma Tô composição, aqui, uma assistindo a composição, aula. uma composição, alguém que te faz sorrir, ela é só uma composição, mas ela tem 10 gravações.
Sim. Aí Você tem tem o ao gravação vivo, tem o dessa, acústico, tem tem. gravação dessa música que é da Universal, tem gravação dessa música que é nossa, porque é do nosso acústico, sei lá. Tem a gravação que Uhum. eu fiz aqui, lancei no Spotify, gravação, versão, remix, não sei o quê. São versões daquela mesma obra Obra. musical. Uhum. Então, a gente lançou muitos discos independentes e quando a gente se ligou nesse negócio da independência, a gente percebeu que quanto maior for a porcentagem do material que o fã ouve, que for o nosso material, ou seja, acelerar os lançamentos para ter muito lançamento, um volume de lançamento para fazer com que na pizza os caras ouçam muito mais as A nossas cauda longa. fonogramas do que os fonogramas lá da Universal, ou da Sony, ou de outras gravadoras que a gente já Aham. passou para fazer a pizza ser nossa. Então, quando tu Sim. vê aquela matéria, artista tal teve 1 trilhão de views e ganhou só R$ 12. Por quê? Porque ele não é dono da música dele. Alguém pagou Sim. aquilo e alguém ganhou dinheiro sobre aquilo. E esse cara, a rigor, ele não pode reclamar, porque ele, pagou, ele assinou um contrato. A gente vê Sim. muito essa Ele teve matéria. talvez outras vantagens que no momento ele achou que eram vantagens e fazia sentido, E mas é outra, isso. às vezes faz sentido. Às vezes faz, É uma exatamente. conta Tudo... que pode fechar. Às vezes tu vai ganhar dinheiro por show, tu vai ganhar dinheiro vai ganhar dinheiro de outras maneiras. Exatamente. Mas E aí o que é um aí negócio. vocês se viram numa quarentena, certo? Aí que veio, né? Aí foi o bagulho. Porque Se- é é, isso. é, Ano passado a gente se preparou para fazer menos shows, para esse ano também continuar menos shows, mas shows muito importantes. O Lollapalooza, a gente vai a primeira vez para Portugal, a gente vai fazer tal outro festival, não sei o quê, fechar shows estratégicos. Todas as cidades onde a gente já vinha tocando, a gente pegou um lugar maior para, tipo, as bandas fazem isso em vários momentos, que é uma sim. investida. Né? Tipo assim, Uhum. a banda toca no Z, aqui em São Paulo, aí o cara, Aham. vamos agora fazer um show no áudio, sabe? São saltos assim que a gente tem que dar em algum momento. Sim, bem E a gente pensado e estava calculado, mas tava precisa. dando esses saltos, né? Sim. Recife, lá no Baile Perfumado, Curitiba, na Ópera de Arame, que dar esses saltos, se tu consegue travar os pés nesse patamar novo, ele é teu, Uhum. né? Uhum. E a gente estava nessa reta aí, e aí Certo. foi ali no meio de março, na semana que a gente estava indo para Portugal, a situação já começou a feder muito na Espanha, Uhum. e aí Portugal é colado e já estava um papo, mas assim, em questão de 3 dias a conversa virou tanto É, que a foi gente uma. cancelou, no dia de ir para Portugal, a gente cancelou o nosso show. Ainda Porque bem que se a gente deu tempo, né? Vocês tivesse, podiam até ter ficado travados lá, presos a lá, gente né, teria cara? ficado travado lá alguns dias, sem É. dúvida, e o show não teria acontecido, porque 3 dias depois a gente tinha voado na quarta, o show era no sábado. Aham. Sexta-feira já tinham Já dado tinha parado lockdown tudo. na cidade. Então a gente teria se fudido assim, monstruosamente. Mas a gente, tanto que a gente falou assim, quando cancelou Portugal, eu fiquei, tá bom, agora só tem o Lollapalooza no meu horizonte. Porque eu estava Uhum. preocupado com Portugal, porque a gente ia fazer um show um show diferente, então, ou seja, estava ensaiando um show diferente para Aham. voltar de Portugal e começar a ensaiar o Lollapalooza, que era um show mais diferente ainda, com naipe de metais e não sei o que, um show todo novo, assim. E Aham. puta que pariu. Aí quando saiu Portugal, eu meio que dei uma respirada, assim, que pena, que merda. A gente remarca, a gente faz de novo esse show. Mas agora eu só tenho o Lollapalooza na minha frente. Aí, 2 dias depois, o Lollapalooza também cancelou. É, cara, Aí eu fiquei, naquele momento que a gente vê Coachella cancelando, South by Southwest cancelando, aí é uma. ali já ficou muito claro que o negócio. Para mim, assim, o ponto importante ali foi quando eu vi o Google e o Facebook cancelando os próprios congressos. Eu falei, cara, se tem alguém que sabe o que está acontecendo no mundo, Que é tem o Google e o informação. Facebook. Então, tipo, Total. ali eu vi que o negócio estava feio. E aí você, bom, aí a banda, cada um no seu canto aí, né, dentro de casa Uhum. e tudo mais. Você é um cara que tem muitas gosta de estar ativo, né, cara, nas paradas. E você sentiu que essa produtividade, enfim, essa parte mais de inspiração, de estar dentro de casa afetou muito, ou você aproveitou para criar coisas? Porque eu tô perguntando, mas eu tô vendo que você está fazendo diversas coisas. Isso foi uma coisa que já vinha, essa produtividade aí no digital, já é uma coisa que você já estava interessado em fazendo? Isso potencializou ou isso segurou um pouco? Como é que foi para você aí dentro? Cara, eu vou te dizer que um problema muito sério que aconteceu com a parada da pandemia toda foi que a minha vida profissional ela era sustentada em algumas comodidades que eu tenho uma filha pequena de 4 anos e Uhum, somos eu, minha mulher e minha filha aqui em casa. A uhum, gente tinha comodidades que era uma empregada barra babá, que às vezes quebrava todos os galhos possíveis, meu, tipo assim, buscava ela no colégio, às vezes deixava. Normalmente eu buscava, mas
assim, eu tinha horas de trabalho estabelecidas, assim, e desde que ela nasceu, eu passei a otimizar muito o meu tempo, assim, ó, eu vou trabalhar 5 horas aqui, mas eu vou fazer elas renderem por 200. Então, assim, eu já estava vindo num processo de pegar menos trabalhos e me dedicar a coisas que eu achasse mais proveitosas, e não, tipo assim, eu sempre fui muito pau para toda obra, me chamava para umas paradas, eu, não, vamos, claro, não, óbvio, e tipo, sempre fui muito assim, Sim, e eu a dinâmica muda, comecei a botar um pé no freio para poder criar a minha filha e estar claro. presente nesses primeiros anos, no mínimo, né? E, enfim, aí, tipo, tinha uma babá aqui, e ela já estava indo para a escola, ou seja, depois que ela fez foi com dois, a gente segurou bastante em casa, com os 2 anos começou a ir para a escola, então eu e a minha mulher, inclusive, né? A gente ia das 11 da manhã até umas 6 que eu buscava ela, nem me lembro mais. É. E aí, Tinha assim, toda uma rotina calculada. até umas 7, uma rotina calculada, assim, ó, nesse intervalo aqui a gente vai trabalhar que nem uns loucos, porque depois Aham, ali é meu janta, cama, banho, aham. e era isso que. Mas aí quando a gente liberou a pessoa que trabalhava aqui em casa, tipo assim, ó, não dá mais para vir, e inclusive a gente continuou pagando ela, mas enfim, quando a gente não pôde mais ter isso, Bom, a escola fechou. Aí foi de um dia para o outro, não teve assim, se falasse assim, ó, vai ter 2 meses para se planejar para esta vida, a gente sim, não ia foi. se planejar, porque a gente ia falar assim, é só de se desesperar pro lado da ponte. Tem coisas Então, que só empurrando mesmo na hora ali, então, né? mas como foi de um dia para o outro, a gente teve que se adaptar, mas enfim, eu me adaptei É, para uma realidade onde eu basicamente não tenho tempo para assim, não tenho um tempo dedicado a X horas por dia para sim. trabalhar nas paradas que eu estou fazendo. Mas eu É, comecei muito cedo a entender uma rotina nova. A gente mora numa casa grande, o que é bom quando tem pessoas limpando ela para ti, porque quando não tem, é uma casa grande, sempre vai ter uma função, sempre vai ter uma melhoria. E principalmente por a gente estar mais presente em casa, uhum. tu acaba percebendo várias coisas que tem que arrumar e concentrar numas da casa. Aí É, tem o lance é verdade. de cuidar da criança, de não deixá-lo o dia inteiro na TV, de brincar e de propor atividades, de fazer a criança não perceber que ela está vivendo um rolê apocalíptico, né? Que É, é o que tem nós isso estamos também. vivendo. É, tipo assim, É, trazer normalidade. Então, pro dia a dia. resumindo, eu estou É, trabalhando agora. É que eu tirei tipo assim 2 horas do meu sono que eu tinha. Eu falei assim, ó, vou não dormir essas horas, entendeu? Então assim, eu tirei umas horas daqui, umas horas dali, para poder dedicar a um tempo que eu possa trabalhar e também tem um tempo que eu possa ficar sem fazer nada, que é muito bom também, se claro, divertir. tem O que ter o ócio vem ócio. muito daí, né? É, A exatamente. criatividade vem muito de tu Então poder também te entra ficar. numa ansiedade maluca também, e acaba, em vez de se sentir produtivo, aí se sente meio, tipo, entra num desespero de eu preciso fazer, mas eu não estou É, conseguindo. A gente precisa se o organizar de alguma forma, né? E você tem uma cara. série de atividades que é focada na música ali, né? Que não é só, né? Mas que não está relacionado apenas à banda, né, cara? Você tem outras paradas, como acho que até eu queria te perguntar, que é o lance da produção musical. Acho que bastante gente que está aqui também Hum, tem curiosidade de entender um pouco mais como é que funciona aham, esse seu lado aí, né? Você faz a produção musical, ela está relacionada muito a um trabalho coletivo também, né? Você junto com quando você está trabalhando para outros artistas, você está ali no olho, dentro de um estúdio, pensando as coisas juntas e já está ali na sala do lado e tudo mais. De repente, a gente tem que se virar utilizando as ferramentas digitais, estando à distância, né? Como uhum. nós estamos aqui, aparentemente nós estamos no mesmo ambiente, mas é no ambiente digital. Alguma coisa sai disso e alguma coisa acontece bem, mas Uhum. tem que se adaptar para essa coisa acontecer realmente bem. Você está trabalhando como produtor musical com outros artistas, à distância? Está rolando isso? Como é que está sendo esse processo? Como é que você está fazendo isso? Eu tô sempre produzindo 2 ou 3 coisas, sabe? Eu tô sempre produzindo alguém e, ao mesmo tempo, ano passado eu comecei muitos projetos e durante o verão eu acelerei muitos projetos que eu estava produzindo, tipo o disco do Tuyo, estava produzindo, aí teve coisas da Manu, que foi mais no começo do ano passado, e aí Uhum. entrando na quarentena, estava desenvolvendo, produzindo coisas para Fresno, a gente estava se reunindo aqui e fazendo coisas, só que como o estúdio é centralizado na minha casa, então eu consigo dar seguimento a tudo, essas coisas, Você já e fazia na sua casa? Os artistas que você produz, você gosta de trazer para o seu era estúdio? tudo, não, sempre assim, porque Aham.
Eu não sei mexer num computador que não é o meu, no sistema que não é o meu. A minha produção é muito de criar coisas. Normalmente eu Legal. pego bandas ou artistas que meio que têm uma sonoridade, eu só adiciono alguma coisa. Então, eu preciso estar ali no meu computador, que eu já Então, trabalhei em outros o seu computadores. ambiente está aí ainda, então meio que não É o que perdeu o ambiente, né? é a Pelo minha menos. máquina, né? Como se fosse uma mesa de som, uma coisa assim, um negócio que eu sei Sim, sim. mexer. Nos outros, se eu for contribuir só com um insight mais musical, que nem vários produtores muito fodas são, tipo assim, o Miranda, os caras históricos, assim, o cara tem um insight musical, ele nem mexe muito em gravação, mas a minha escola de produção é muito de meter a mão Operando mesmo. tocando, botar um teclado aqui, ó, Aham, sabe? aham. Tipo, E como é que você então, está fazendo? Mas nesse momento você está com uma galerinha aí trabalhando? não, À distância? ninguém Não, entra na não, à minha distância, à casa distância, à à distância, eu tô distância, falando. assim. Não, Não, então, a o que eu ideia tô da pergunta é fazendo, justamente essa, como é que você está fazendo isso à distância? Você está com o ah, pessoal à distância, rolando um trabalho aí? que, que bom que várias pessoas com quem eu trabalho já são artistas de uma coisa mais moderna, que tem noção de produção ou de Sim, home studio, e mais do que noção, tem os caras tipo a banda Amen Júnior, que é uma banda que eu estou produzindo, os caras não apenas têm noção de produção, como todos os caras da banda são produtores prontos, assim. Então, a sim. produção deles, no meu caso, eles me mandam uma sessão no Logic e eu vou lá, mexo, aí zipo, devolvo. Então, é uma coisa que é muito utópico, assim. Não, eu não conheço outra banda onde todo mundo saiba mexer na porra do Logic, Não, saiba é. produzir. Então, assim, já é uma coisa diferenciada. Então, ali é um negócio. Aí o Far From Alaska, que é uma outra banda também, que aí foi sim um trabalho que parou no meio. Que Uhum. bom que eu já tinha começado 3 músicas com eles, que a gente já tinha gravado boa parte. Eles já estavam com uma noção de fazer um som mais puxado para o eletrônico, mais em cima de bateria eletrônica. Eles não têm baterista mais. Então, Aham. assim, eles estavam descobrindo juntos, em alguns encontros, uma nova sonoridade ali. Então, mas também são coisas que hoje em dia a gente consegue fazer à distância. Eu estou produzindo a Priscila Alcântara também. Ela manda as vozes dela, tipo assim, eu não preciso produzir essa pessoa, sabe? Tipo assim, ela manda um Sim. bagulho já perfeito. E tipo, e aí no meu tempo que eu tenho, que são uma horinha espalhada pelo dia ali, ó, meia horinha lá, não sei o quê. E aí depois que a minha filha dorme, aí eu entro pesado assim e dou uma puxada de 3, 4 horas. Também Sim. muito mais que isso, eu nunca trabalhei muito mais horas do que isso. Mas quando eu tava aprendendo, tá ligado? Mas Hoje você em tem dia já usado tá. desculpa, fala. Mas quando eu tava começando, assim, hoje em dia eu dou umas focadas de 2, 3 horas e aí descanso, vou jogar E, um jogo, fazer um negócio. e você tem, tipo, trocado ideia com a galera por Skype, assim, de fazendo Muito, cara. Muito. porque antes de conversar pela janelinha ali, né, o cara na sala do lado, você falando com ele, agora grava assim, agora vamos fazer assado, vamos testar tal coisa, isso... Eu fiz uma sessão assim, É, né? Mas foi o contrário. Eu tava eu no meu computador e através do Skype mesmo eu conseguia fazer a minha placa de som falar no ouvido do cara. Então tudo que eu ouvia aqui ele estava ouvindo lá. legal. E aí através disso eu fazia tipo um stream pessoal pro cara, ó, botar o bagulho meio assim, mexendo isso aqui. Então eu tava meio que produzindo ali Uhum. e os caras ouvindo o que eu tava fazendo direitinho, né? Tipo, do jeito Sim. que eu tô ouvindo. Então, Você usa um esquema. Até acho que é legal a gente falar disso aqui, que tem bastante gente que entra para assistir nossas conversas aqui, que gosta de pegar essas dicas aí. Tem bastante músico também, acredito que hoje uhum. também tem bastante gente aí que gostaria de entender um pouco mais como se preparar em casa para fazer um Sim. trabalho ou autônomo ou até à distância com alguém. Então, de cara tem que ter uma placa de áudio em casa, né? Uma placa de som, uma É, interface é uma é, interface, e um qualquer uma. software. Aham. Qualquer uma, sabe? Tem, no caso, quando eu comecei a montar o meu equipamento, deve ser 2013, sei lá, comecei a comprar coisas assim, ó, agora eu vou fazer um estúdio menos home e mais estúdio, mas ainda é muito caseiro, não é? Ele tem uma aparência assim, mas o equipamento é o equipamento de home studio mesmo, tem um ou outro periférico que eu basicamente não uso, porque ele é só com as lampadinhas acesas e é que é tudo super in the box, é tudo dentro do computador, Uhum. tem plugin, essa é a minha Sim, pegada, né? sim. Então, quando eu tô
Tem muito curso online, muita coisa de graça na internet para Tá aprender a maluco. fazer. O negócio Não, o é som que se fundamental, obtém, né, cara? O o músico som que hoje se tem uma certa obtém. autonomia, né, cara? E mais do que fazer, usar isso ou aquilo, só a única coisa que importa é o resultado e o quão rápido tu chega nesse resultado, né? O quão na velocidade da tua mente a tua produção acontece. Porque se eu tiver uma ideia e Hum, for, tem uma ideia musical assim, e eu demorar 18 horas para chegar naquele som, a ideia já foi embora, entendeu? Então, assim, é muito importante a parada digital, a parada rápida, os plugins. Eu quero pegar um som, quero testar uma distorção, testar uma outra coisa. Tem que ser assim, pá, rápido, senão a fagulha ali de criatividade vai embora. Mas o lance sobre estúdio na quarentena foi muito isso. Aqui era o meu é. estúdio onde eu produzia as coisas, a banda ensaia aqui também. E quando primeiro dia de quarentena, eu me lembro que eu falei para os caras da banda, eu já tinha criado um canal da Fresno na Twitch, uma Aham. plataforma de stream muito conhecida pela galera que joga joguinhos. É fortíssimo para os E aí gamers. eu criei o Twitch da Fresno porque eu já queria, eu jogo bastante videogame no meu tempo livre. Parece É que o um Twitch agora está numa história de bem música. estruturada para música, né? Não, muito estruturado. Tipo assim, eles É, estão vindo com os dois pés, é, porque as outras plataformas não são um ambiente que é bem-vindo para um cara que está lá começando a tocar, assim, né? sim. Ou até as plataformas de streaming de música, lá tu sobe uma música e aí tu quer ganhar um equivalente a um cara que toca numa pizzaria, assim, né? Para tu tirar R$ 100 com a tua música. Nossa, tipo assim, 7 mil pessoas vão ter que ouvir tua música. Então, assim, É verdade. não é monetizável. E numa plataforma como a A Twitch Twitch, que tem um negócio de dezenas de assinatura, opções, né? Para tem um você negócio de conseguir assinatura, monetizar. de É, doação, e, é, pra, e já é uma comunidade que entende o negócio de assinatura, de doação, porque no game é muito isso. Tu gosta lá de um cara que joga Counter-Strike, tu quer ver ele jogando o máximo de tempo possível, para tu ir sim, aprendendo ou vendo o cara falar umas groselhas. Então tu quer que ele continue lá. A tua mentalidade é essa, tu quer que o cara fique lá, então tu vai lá e dá R$ 5 pro cara, R$ 20 pro cara, dá quanto e no for. bolo, Porque, e aí, então foi isso, eu criar a Twitch da Fresno, aham, mas não vai ser só games, mas a própria Twitch já é uma coisa mais nerd no sentido de, não é que nem o Instagram que tu pega assim, estou ao vivo, pronto, já está ao vivo e já era. Então, ela é menos amigável para um usuário que está começando uhum, e tu tem que baixar um programa lá, que é um programa que tu faz streaming. Só que aí quando eu comecei a aprender a mexer no tal do programa, que é o OBS, aham, eu falei assim, tá, mas adoro ele. se eu ligo a saída da minha placa aqui, né? Eu demorei um tempo para conseguir fazer minha placa falar com o OBS, puta rolete. Comprei um cabo, fiz uma gambiarra que funciona, né? A Aham, placa tem duas saídas de fone. Então eu uhum, ouço uma saída, que é o meu retorno, se eu estiver tocando ao vivo, e aí na outra saída eu botei esse cabo que sai o fone, e eu botei ele para entrar nas entradas 1 e 2 da minha placa. Eu poderia fazer isso virtualmente aqui dentro, mas era mais uma coisa que poderia dar errado. Então eu sim, fiz sim, sim. analogicamente, comprei um cabo bom, assim, aquele cabo de R$ 100, falei assim, vai sair daqui e vai entrar lá, e o que eu ouvir, vocês vão ouvir, e não tem como isso dar errado. E sentir um resultado bom, assim, utilizar a plataforma para Porque música ali foi bom. porra, então aí O que você streama lá, quando eu comecei a musicalmente? fazer as transmissões, É, eu fui percebendo devagar, comecei jogando qualquer coisa, e aí eu comecei a perceber, tá, mas se eu tô com meu microfone aqui, que é o microfone que eu gravo tudo, que ele foi pendurado na minha frente, uhum, aí eu tô aqui no meu microfone, mas se eu ponho um compressor aqui no console, não sei o quê, aí se eu cantar aqui vai ter muito mais som, porque eu tô no meu estúdio, então eu vou usar os sons do meu estúdio. sim. Foi aí que surgiu, isso foi bem no começo da quarentena, aí eu comecei a fazer algumas lives tocando, mas pouquinho ainda, sem grandes ambições, e aí começou a ter as lives no YouTube, essas lives grandes, enormes, de sertanejo, e aí eu percebi que assim, na Twitch eu tô falando com 1% dos fãs da Fresno, que é bastante gente, mas é 1%. E tem um outro milhão de fãs que às vezes nem ouve a banda nos últimos 5 anos. É um cara que simpatiza, curte. Se eu tocar lá na cidade do cara de graça, talvez ele vá. E o YouTube, eu vejo que eu falo com essas pessoas, né? É Sim. um bagulho, tipo ir na TV, é tipo ir na TV aberta. Assim. Se você já tem um Então, trabalho forte, o YouTube ele ajuda bastante ao ele alcance. ajuda, mas para começar uma coisa, se eu for soltar agora um vídeo de um trabalho solo meu, não sei o quê, não, ninguém, sabe, não vai ter significação, assim. E Uhum. aí, mas aí quando começou a rolar essas lives, Jorge Mateus, não sei o quê, aí eu comecei
os fãs começaram a cobrar muito, tá, cadê a live da Fresno no YouTube? Cadê? Aí eu falei, É, cara, em primeiro lugar, a gente é uma banda, os caras não vão entrar na minha casa, eles não vão sair da casa deles, isso é inconcebível. Bem no começo da quarentena, principalmente, não, porque justamente não é um estúdio, é a minha casa. Então, sim, não sim. é nós todos nos juntarmos no estúdio, o que já seria questionável hoje, já passa uma ideia que eu não acho certo. Exatamente, que eu ia falar, mas Atualmente, enfim, talvez muito complicado. quando der uma afrouxadinha, assim, é porque eu vou lá, aí eu volto pra minha casa, aí tá aqui minha filha, aí eu vou lá por exemplo, os avós dela estão quarentenados já há 2 meses sem sair de casa, eles já podem pegar a minha filha, só que aí eu vou lá e vem um cara aqui, aí eu vou lá dar um abraço E à já minha zera filha vai toda a lá e contagem, né? levo o coronão pro vô dela, tipo assim, é Ah. inconcebível. E Até essas porque estruturas de lives que a gente viu desses grandes artistas, não só de sertanejo, pagodes também, a galera na mesma sala, você sabe que ali tem um ar-condicionado rolando, então o ar tá não, girando ali dentro. ó, Assim, eu não tá consegui errado. entender que mensagem é essa que o povo queria Tá passar, errado, que eles tá queriam passar para a assim. multidão, cara. Milhões de pessoas vendo que parecia que a mensagem era tudo bem juntar os amigos e fazer um churrasco ouvir um pagode, porque tá tudo certo. E é um público, esse público mais geral, querendo ou não, ele é menos crítico, menos informado. E não vai, assim, mas eu sei que o meu público, se eu fizesse aqui, ó, a galera aqui, todo mundo, ó, vamos tocar agora, todo mundo suando junto. E tipo assim, a galera fala assim, tá aí, meu, qual é que é? Tá Sim. maluco? E você Então, conseguiu utilizar, tirar proveito da Twitch para fazer uma coisa desse porque tipo? Uma live? Como na época a Twitch tinha 1.000 seguidores, eu ficava Aham. ensaiando na Twitch, sem Uhum. divulgar. Aí tinha lá 60 pessoas vendo, falava, ó, aumenta o violão, aumenta a guitarra. Porque eu fui pegando a Aham. segurança, até porque o sistema, sei lá, acontece alguma coisa na Twitch que, assim, a live ela é mais fluida e ela rola mais fácil, dá menos pau, cai menos. É um sistema mais Sim, é bem otimizado para fazer coisas preparado. ao vivo, né? Aham, aham, Então eu tô lá mandando Full HD 60 frames e não cai, entendeu? E aí eu aham. meio que entendi aquilo, beleza, a gente marcou a live no YouTube, e só que assim, quando a gente fez a primeira divulgação, eu vi que teve uma atração tão monstra o que eu postei ali na Fresno, que aí eu Aham. vi, caralho, a galera quer muito isso, e é muito difícil tu lançar uma coisa que a galera quer, normalmente é tu que quer lançar um negócio, a galera, tá, lança aí. Até Aham. mesmo o disco, quando a gente lançou o disco do ano passado, que teve bastante sucesso, não teve nenhuma publicação com tanto engajamento do que uma publicação assim, ó, vai ter a live da Fresno tocando todas as músicas, sabe? Isso aí foi uma É que coisa, tudo mudou, né, cara? isso foi De uma notícia repente. muito mais forte pro fã, assim. Acabou minha energia aqui em casa, Ô, rapaz. Você delícia! acredita? Mas, ó, Olha tamo, só que tamo on. loucura. Eu tô com a. É. Você tá Isso me era uma coisa que ouvindo? poderia... Eu tô te ouvindo. Isso Ah, era uma beleza. coisa que poderia ter acontecido durante a nossa live, que aqui... Você é de São Paulo também? Eu sou de São Paulo, mas eu tô no interior, eu tô em Lorena. Ah, então. Isso nunca aconteceu aqui, olha que loucura. Eu tô com a luz Aqui do notebook, ainda tem uma tá bateria aqui ótima. e a bateria do celular. Então vamos continuar aqui, rapaz. Falta luz. Torcer para que não aconteça nada. Aqui falta luz o dia todo. Falta Mas luz aí vocês direto. fizeram a conclusão dessa história na Twitch, a A saga de conclusão, a conclusão foi que o conhecimento que eu adquiri aprendendo a fazer stream na Twitch me deixou com coragem de fazer uma live grande no YouTube, que ainda seria só eu, mas a gente meteu umas luzes e aí eu peguei um neon que a gente ia usar no show. Aí a gente fez um puta de um cenário, eu no caso, né, porque os caras não estavam vindo aqui, fez um puta do cenário. Aí eu consegui vídeos dos próprios integrantes da banda que eu fiz tipo um backtrack de vídeo que eu tocava junto com eles virtualmente, assim. Mas o que aconteceu foi que no dia da live, a gente pegou um dia bom, que não tinha nada muito concorrendo, e, meu, rolou cento e tarará, 1.000 simultâneos. Foi um bagulho Que muito demais. maior E o do que a esquema gente que vocês fizeram esperava. foi como? Para poder A fazer gente, o. Vocês então, gravaram pedaços, foi isso? a Eu não gente, sei se você falou, desculpa, que eu assim, estava um pouco tenso eu aqui. fiquei 5 horas, ao vivo, então eu toquei meio que eu no violão tocando a porra toda. E aí, em alguns momentos, os outros caras da banda participaram, seja por Skype, e também participaram Ah, musicalmente em 2 músicas que eu preparei, porque também entendi. não tinha muito tempo para fazer o bagulho mega produzido. Aí eu preparei 2 vídeos que é cada um tocando na sua casa e eu entrava Aham. ao vivo tocando em cima daquele vídeo, que é um negócio que Que hoje em dia legal. geral está fazendo. Tá E rolando que eu, muito. e que eu percebi que isso é possível, porque até então a gente estava tateando ainda, né? Aí eu, dá pra fazer Sim, isso aqui, dá para fazer isso aqui de uma maneira muito mais potencializada ainda. Mas aconteceu que, pô, a gente pegou um lance de doações e acabou que a gente legal. conseguiu Que levantar legal. aí 9.000 cestas básicas. Então, não Sim. foi nem de perto a maior live,
Mas em termos de doação, Mas acho que essa competição também não é, é né? ridículo, né? Não, sim. Não é o Mas assim, caso também. Ainda bem o que nosso é número, ele sensacional não que vocês foi. conseguiram. Nosso número não foi o número de um artista desses aí grande, mas o volume de doação que a gente conseguiu foi um dos 5 mais cavalos aí, foi nível. Foi Eu muito lembro foda, quando porque saiu, a são gente falou cento e aqui. tantas toneladas. Né? Então, Exatamente, a gente, cento e tanto tantas que toneladas. A gente não falou aqui terminou de entregar tudo. Tipo assim, a gente tem uma, no começo, até quem chegou o depois aí para jornalzinho eu saber, vi. a gente Aham, tem, aliás, vou aproveitar para fazer o jabá, de segunda a claro. quinta-feira, o Música em Rede acontece a partir das 19 horas, no comecinho do programa, aqui no Instagram, Música em Rede, segue a gente aqui, Aham. segue também no Facebook, que a gente coloca todas as notícias, os links das notícias que a gente fala durante o começo do programa, das 19 às 19h15, mais ou menos, a gente dá as notícias. A gente costuma falar bastante sobre o que rola com essas lives, as coisas que a gente acha Boa. interessante, as coisas que a gente não acha mais ou menos, e quando rolou de vocês, a gente falou também. E eu acho, pô, super importante essa movimentação, os artistas que têm uma força de base, de fã, assim, poder arriscar essas possibilidades como vocês fizeram e envolver a coisa da doação, porque a gente está realmente vivendo uma situação completamente diferente de tudo que a gente viu, muita gente passando necessidade, muita gente precisando de fato de solidariedade, então a arte, a música poder ser um agente real de ajuda Uhum. a essas pessoas é fundamental, então parabéns aí pela iniciativa. Vamos falar, a gente tem, daqui a pouquinho vai começar a chegar no final do tempo da nossa live aqui, E por fim. então vamos passando para os próximos momentos. A gente sabe que você está fazendo, antes da quarentena, você já vem dando curso, né? Curso de composição, de inspiração e tudo mais. E Uhum. agora você está, enfim, você continua lançando esses cursos. Uhum. E tem uma, se sentiu uma, vamos falar um pouco sobre ele, como é que funciona, porque acho que isso é um tema também do nosso dia de hoje, sobre essa coisa da inspiração. Acho que as pessoas que estão assistindo querem entender como que as pessoas que elas admiram, enfim, que elas trabalham, como que elas entendem esse processo de composição, de Sim. inspiração, e ainda mais nesse momento, assim, né? Então você tendo a gente entrando nessa coisa totalmente nova e as pessoas dentro de casa e se relacionando pelo digital e tudo mais, você sentiu que Uhum. houve, até para tentar sanar uma certa ansiedade das pessoas ou não? Você sentiu que houve mais procura, que não houve o Claro. feedback disso? Como é que está isso? Explica também um pouco sobre É, o curso. eu componho desde sempre e aí eu já percebi cedo assim que cada um vai ter seu jeito de compor, mas tu ser exposto à maneira de uma outra pessoa compor pode meio que abrir umas janelas assim, abrir Sim. uns pensamentos que a coisa que as pessoas mais reclamam para mim, a pergunta que mais fazem, como eu lido, eu não estou conseguindo fazer nenhuma música, e aí eu fico pensando assim o que, que pode ser, né? Porque quando a gente tem, minha filha tem 4 anos, eu falo para ela assim, faz uma música agora, ela vai fazer uma música agora. A nossa criatividade é uma coisa, ela está lá sempre ligada, está sempre tendo ideia. Então, o que, que acontece? O que está acontecendo dentro da tua cabeça que está te fazendo não. Ou melhor, que está fazendo com que tu censure tuas ideias antes mesmo de tu pensar nelas, né? Se tu tem algum idioma musical ali, tu não precisa nem saber tocar nada, só vai, fala alguma coisa. Sempre tem alguma coisa para ser falada ali, sempre tem alguma criatividade acontecendo. Mas as pessoas vão às vezes entrando num rolê de se criticarem demais, de achar que tudo que faz é ruim. Então, o meu curso ele vai muito para esse lado, assim, porque eu não vou ficar ensinando, ó, a tônica aqui, o modo grego, não sei o que, isso aí, tu tem opção de saber, mas se quiser, tu não precisa saber nada disso. É mais um curso de criatividade, por isso que é inspiração e composição, né? Como se manter inspirado. Então, basicamente, o que eu falo, o resumo de 10 horas de curso é presta atenção nas músicas que tu gosta. Sim. Presta atenção nas músicas que fazem muito sucesso e tenta entender por quê. Não precisa gostar, não vou lá para tu, não quero que tu vá lá ouvir o Kevin Prince e vire o fã número 1 do cara, embora eu goste. Uhum. E aí, tipo assim, É eu quero que legal. tu entenda o que que tem ali, entende? Tu é músico, tu tem que entender, se tu, né, caso tu queira se dedicar à composição profissionalmente ou não, tu tem a obrigação de saber o máximo que tu consegue sobre aquilo o tempo inteiro. E se tu não quer saber disso, talvez tu não curta tanto. Então, a introdução é muito só, tu quer isso mesmo para tua vida, tu quer mesmo entrar nisso, porque é Uhum. legal entrar de cabeça, assim. Porque é só assim que tu vai ter algum resultado. Eu não tô nem falando assim, faça este curso, você vai ganhar dinheiro. Não, tipo assim, olha aqui como é que é o meu método, como é que é o meu método. E quando compondo há muito tempo,
há pouquíssimo tempo eu comecei a ler sobre composição, porque eu não lia nada sobre composição, eu meio que via coisas assim no YouTube ali. Aí eu comecei a ler um pouco sobre composição e eu percebi que outros caras, que às vezes não são nem tão compositores, mas caras que estudiosos começaram a analisar composição como se fosse um gráfico assim. E aí isso é uma outra coisa que eu falo bastante no curso, que é entender que uma música, quando ela começa, é tipo tá meio que chamando a pessoa para uma viagem, está prometendo alguma recompensa ali, e o melhor é que essa recompensa seja ótima, que seja uma surpresa e que tu queira de novo aquilo. É isso que tu propõe quando tu começa uma música. Então, Legal. e aí eu fiz esse curso, que eu fiz um curso presencial, que eu gostei muito de ministrar ele. Aí eu, putz, mas eu não vou sair numa turnê de curso agora. Tipo assim, eu não tinha nem estrutura, nem tempo, né? Embora seja um puta negócio, mas eu, puta, vou fazer isso uma vez direito e vou filmar e vou botar pra Uhum. galera. Então a gente começou, faz 2 anos já que foi lançado, e agora no começo da quarentena a gente deixou ele tipo a R$ 200. Ele tá lá em universidadeinvisível.com.br, que é Certo. uma empresa que a gente inventou para lançar esse curso, e aí já lançou, tem um outro curso que saiu de produção de música eletrônica com um F Tampa, que é um cara muito bom também, e, e depois a gente não inventou mais curso nenhum, então ficou só o meu curso de F Tampa lá. Mas, Aham. enfim, eu lancei esse curso justamente porque a coisa que mais me fala é tipo, eu tô tendo um branco, não sei mais não sei fazer música, ou tipo, eu não gosto de nada do que eu faço. As perguntas, tu faz a letra primeiro ou a melodia primeiro? Tipo assim, e o curso é todo para dizer que essas perguntas a gente não está falando da parada mais importante, que é tipo assim, o que que tu tem vivido, o que que tu tem visto, o que que tem te inspirado e o que que Uhum. tu entende sobre essas coisas que te inspiram, né? Quando tu ouve uma música boa, tu entende por que que ela te agradou muito, o que que tem nela. Tipo, faz Sim. uma igual, tenta fazer uma igual agora, e aí vai deixando ela diferente até ninguém mais, até ninguém mais Perceber a sacar. Porque, referência. né, mas recria ela, regrava ela, vê o que que tem. Não tô falando para lançar o Sim, clássico, e mas entendendo, né? Você tá entenda, falando. É, olha só como é que esse cara canta, como é que ele chega, de que maneira ele fala. Então é sim. isso que é o que eu Tem abordo gente, muito, assim. tem gente dizendo aqui que tá fazendo seu curso, tá adorando. Aí, rapaz, ali, ó, Olha lá. Larissa, Isso. isso aí. É legal, porque eu acho que aumentou muito a oferta e a procura por cursos, né, nesse momento que a gente Uhum, está, né? A gente está realmente vivendo uma situação que, já que a gente está em casa, a gente tem possibilidade de você vê como a arte e a cultura nesse momento tem uma importância fundamental e aprender uhum. alguma coisa dentro dessa área deixa a gente, trabalha melhor a gente também, né, cara? Como nossas ansiedades, nossa postura com relação à vida também, né? É um tipo de curso Total. que mexe com outras áreas, né? Não é uma coisa o técnico só ali do botão, do não sei o que, é uma coisa para abrir a mente também, né? Uhum. A gente Ai, tá, ai. vamos fazer o seguinte, ó. Vai acabar aqui um minutinho. Vamos encerrar e voltar só para a gente dar aquele papinho Encerrar aqui, final. já tá fritando minha Já filha aqui tá fora. fritando. Não demorou. Só para não desligar na nossa cara aqui, que já tá, Não, os claro. segundos estão baixando Já aqui. voltamos. Voltamos em segundos. Eu vou sair. E Peraí. maravilha, né? A gente passou por tudo nessa entrevista aqui. Acabou luz. Acho que Ó, eles a te ligaram umas aventura. 3 vezes. É uma aventura, não é uma live, é uma aventura É online. foda. Tá Opa. certo. Então, cara, a gente vai passando, então, estamos indo pro nosso final mesmo. É, é, queria saber se você quiser deixar novamente o site onde está o curso que você de composição e inspiração, outros os Uhum, arrobas todos aí para o pessoal que ainda não te segue, por acaso, poder te seguir. claro. Bom, quem me segue. É @lucasfresno em todas as redes sociais, menos no TikTok. Mas eu vi o começo do programa e eu falei, putz, será que eu vou ter que baixar essa merda? Você não Enfim. tinha baixado ainda? Você não baixou ainda, no Não caso? baixei ainda, eu fico Rapaz, vendo. vai viciar esse negócio, cara. Mas eu tô ligado. Enfim, tem que estar lá, nem que seja um oficial da banda só pra ter. Não é E, verdade. e aí, enfim. E o. Enfim, é Lucas Fresno em tudo, e aí Fresno Rock, né? A banda tá em tudo também. E, e esse curso de composição, a Curso, galera já sabe, eu falei bastante dele, mas ele tá lá em universidadeinvisível.com.br. Universidade certo? Invisível, né? Ela tá ali onde tu tiver, ela vai estar. E Universidade aí, Invisível.
E aí tem o curso lá, né? Vou até conferir, né? Se ele tá no ar mesmo. Tá aqui, sim. Universidade Invisível. O rapaz, é .com. É Não é ponto .com. .com.br, é .com, porra. Tá lá. Certo. E, Beleza. e é isso, cara. E aí, porra, tô produzindo um monte de coisa aí, vai sair um monte de coisa. Tô entrando Massa. praticamente todos os dias, 5 vezes por semana na Twitch, que é essa plataforma aí que a gente já falou. Eu Você entra entro pelas Fresno lá também, lá. não, eu entro pelo Fresno Rock, que a gente está Fresno criando o Rock. quê? É o que eu não falei direito. A gente está criando o quê? Uma casa da Fresno Rock na Twitch, onde todo mundo vai entrar em horários diferentes e cada um vai fazer o que bem entender, Que legal. justamente para trazer um nível de profundidade maior para o cara que é fã, que quer ver o que a gente faz. No meu caso, tipo assim, terças-feiras eu gravo podcast, quarta-feira eu ouço a banda da galera, sexta-feira eu sorteio um negócio e a gente joga todos os dias também. O Mário Legal. estava agora pilotando Flight Simulator agora de tarde, então a gente faz de tudo e é lá que é a nossa casa mais presente atualmente, assim, justamente por causa da quarentena, então a gente está mantendo uma presença forte lá, está crescendo bastante. A gente está se divertindo também, quando dá. Massa, cara. A gente tem aqui uma playlist colaborativa, todo mundo que passa por aqui no nosso programa deixa uma música pra gente colocar lá, então o pessoal procura lá no Spotify. É só colocar música em rede, vocês vão ver. Se colocar música em rede no Spotify, você vai ver tanto o nosso podcast quanto a nossa playlist. E dá uma indicação do que você está ouvindo, o que você quer divulgar, de repente, na Fresno, o que está te inspirando, o que você acha bacana do pessoal ouvir na nossa playlist. Vou até anotar aqui já. O que eu vou botar para você? Bom, vamos lá. Vou botar uma banda aí que eu tô dando muita força, porque eu estou produzindo os caras são muito bons, e eu acho que muita gente tem que ouvir, porque eles têm potencial de ficar muito grande, que é uma banda que chama Amém Júnior, que é essa banda que eu estou produzindo. É Amém Júnior. E é uma banda pop. Júnior JR ou Júnior escrito? JR. É uma banda pop, né? Que é uma coisa muito rara, né? A gente veio muito de um de rock alternativo. E eles são uma banda pop, porém alternativo para um caralho e com a sonoridade anos 80 muito bem feita. E eu tô produzindo os caras. E os caras, enfim, eu acho que vai dar um caldo ainda. A gente escolhe a música que tiver por lá ou quer É a música que saiu agora, que eu acho que é Você Me Faz. Eu esqueci o nome da música. Mas é a que a gente produziu. Deixa eu ver. Você Me Faz Também. Boa. Essa tem um vaso na capa. Essa aqui, aí, ó. Então essa é a música e os caras são bons, sonzeira. Curte aí. Legal demais, cara. Bicho, mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite aí, conversar com a gente. Muito bacana poder entender aí o que passa na cabeça de Lucas Silveira, com tantas coisas aí que você produz e faz. Acho que te ligaram novamente. Isso acontece. E é isso, meu querido. Muito obrigado. Agora o celular caiu, eu meio que me ninguém. Tá certo. Valeu, cara. Valeu demais. Tamo junto. Esteja aí qualquer coisa que você precisar de nós, conte conosco. Certo? Tamo um junto, abraço. Cara. Obrigado aí pelo convite. Valeu. Tamo junto. Quem não segue a gente ainda aí, siga o Música em Rede no Instagram, no Facebook, no YouTube e até depois. Beijos. Falou, galera. Até mais. Tamo junto.